Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu tô com um baita cara técnico aqui, Jean Silva, Head de Arquitetura e Engenharia. Hoje o bate-papo aqui vai ser no Technicase, né? Vamos trazer vários insights aqui, dia a dia, insights e coisas do tipo, né? Jean, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Tô bem feliz e vamos bater um papo assim sobre código, sobre arquitetura, enfim. Legal. Você tá Vinícius, bem, cara? tudo bem, cara. Obrigado aí pelo convite, né? Como você falou, acho que eu sou um cara de background técnico, né? Hoje como head, mas eu penso que eu sou dev, né? A vida inteira fui dev, fui arquiteto, então gosto muito da parte técnica, sou apaixonado por tecnologia, inovação e vamos ver como que a gente desenrola esse papo aí. Legal. Você hoje bota a mão no código? Cara, consegue? Não, sinceramente não. Eventualmente na minha máquina pessoal, quando sobra um tempo, eu dou uma brincada ali, né? Gosto de testar as IA generativas novas, aí o que tem, né? E me surpreendo cada vez que testo elas, né? Mas até esses tempos teve uma situação engraçada no trabalho que tava tendo um problema de código, comecei a olhar, comecei a ajudar, daí eu falei, cara, meu time sabe mais, né? Acho que eles podem lidar melhor com isso, mas com certeza, avalio por request, tem essa proficiência ainda, né? Mas não consigo no dia a dia mais produzir código, né? Isso hoje não é mais a realidade do meu dia a dia. Mas é gostoso quando a gente, né, o time abre o VS Code lá e você olha, entende, faz isso, faz aquilo, você tá chamando aí. É diferente, né, cara? É diferente. Eu gosto de dar palpite, né, cara? Começo a olhar, já começo a dar palpite, já começo a falar, não, faz assim, faz assado, né? Mas entendo que faz parte do background ali, a gente nunca vai esquecer como que funciona e eu gosto também, né? É uma coisa que eu curto muito, então sempre que possível, né, eu tento mexer para continuar fluente, né? Acho que é igual uma capacidade que eu não posso perder, não quero perder nunca. Legal, é isso aí, cara. É difícil, né? A gente se desapegar no começo, principalmente quando você é promovido ali, quando você está galgando outras, né, sei lá, um cargo de gestão e etc. E aí você para de codar e você fala, cara, não estou codando, estou olhando para um PNL, para um DNA, para CAPEX, para OPEX, né? Deixa eu ver aqui. Você se perde um pouquinho no começo ali, né? Mas é gostoso, né? É desafio novo, né? No começo dá aquele frio na barriga, né? Com o código você já tinha segurança total ali do que vai fazer e daí os desafios novos ali começam a gerar essa insegurança, né? Mas eu acho que faz parte, né, do processo natural ali. Hoje eu brinco, né? Quando eu era dev eu falava, cara, esses caras só ficam com esses PPT aí. Hoje eu sou esses caras, então... mas, eu gosto muito do código. Gosto de estar sempre atualizado, o que está acontecendo, como que está acontecendo, cada versão, gosto de experimentar bastante, né? Então, a ferramenta muda, né? Mas acho que os desafios tecnológicos sempre são os mesmos, né? A gente está resolvendo um problema. Então, sempre que eu me vejo resolvendo um problema, seja ele com a ferramenta A ou a ferramenta B, eu fico super feliz. Legal, muito bom. Antes, a gente já foi partindo para o Technicase aqui, para o dia a dia. Antes da gente, de fato, mergulhar, me fala um pouquinho do Jean, assim, o que o Jean gosta de fazer, né? De onde o Jean veio, o que o Jean gosta de correr, você é casado, tem filho? Fala um pouquinho de você, Jean. Legal, cara. Acho que vou começar falando que eu sou de Curitiba, né? Acho que Curitiba é uma cidade diferente, né? As pessoas do curitibano é mais na dele, né? Acho que eu sou esse curitibano, assim, né? Sou um cara mais na minha, assim, então nasci em Curitiba, eu já morei em outras cidades, morei ali em Santa Catarina, que meus avós são de lá, então eu gosto muito ali, a região de Itapema, Balneário ali, Porto Belo, então eu conheço muito aquela região, gosto muito, mas hoje eu vivo em Curitiba mesmo. Cara, eu sou casado, né, vou fazer 10 anos de casado já, então há um bom tempo aí. Tenho 2 filhos, né? Tenho 2 piazinhos pequenos. Hoje, uma das minhas dificuldades de codar é isso, né? Porque eu tenho trabalho corrido e daí 2 crianças, um tem 4, outro tem 2. Então, cara, eu chego em casa, eles já pulam na minha cabeça, começa a me atacar de tudo quanto é lado. Mas, cara, hoje, se eu dissesse assim, o meu maior hobby é, estar com eles, gastar esse tempo em família ali. E essa fase é muito boa, assim, né? Então, cara, o que eu gosto muito é
Futebol, eu gosto muito, cara. Eu sou atleticano. O Atlético não tá numa fase muito boa, né? Atlético Paranaense. Mas o Palmeiras já teve uma fase como essa, então. Mas eu sou atleticano, eu vou no estádio. Eu confesso que esse ano fui, 2 vezes porque eu tô decepcionado com o time, assim. Mas eu sou torcedor que vai pro estádio e gosto muito disso. Cara, eu gosto muito de futebol mesmo. Acho que a coisa que eu mais gosto é futebol. Assistir Premier League, Champions League. Eu gosto... cara, dói meu coração que agora é às 4 eu nunca consigo assistir, né? Terça e quarta às 4, assim. Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? De futebol, falar sobre os jogadores, olhar a performance, né? Então, pense que eu tô numa fase difícil. Porque o Brasil e o Atlético, que é os dois times que... né? A seleção e o Atlético, tô numa fase que o futebol só me dá dor aí no coração. Legal. Você se acompanha, assim, o futebol... Day by day ali ou não? Acompanho. Vejo notícias, o que está acontecendo, vejo qual jogador que vai mudar, os brasileiros que estão jogando na Europa, pensando sempre no Brasil ali e como a gente tá, o Rafinha que está numa fase muito boa no Barcelona, né? Na minha visão, o melhor do mundo aí, não porque ele é brasileiro, mas do que ele entregou, então acompanho mesmo, né? Assisto muito o espanhol, né? O campeonato espanhol, a Premier League, são os campeonatos que eu mais gosto. Legal. E o que você acha? Você acha que vão levar, de fato, o técnico do Palmeiras para a seleção? Não, né? A gente já fechou com o Ancelotti, né? Fechou? É que já fechou... Quebrado, mas isso é bom. Nossa, eu tô focado na lente. Legal, cara. Eu gosto muito, acho que até queria comentar sobre isso, que, é o maior técnico com a maior seleção, né? Então, na minha visão, o Ancelotti é o melhor técnico de longe aí. Tem outros muito bons, mas acho que a gente tem grandes chances aí de ser hexa de verdade, né? Você vê como eu acompanho, não sei nem que ele era técnico de que time? Do Real Madrid. Vai ser, que ele é um técnico que faz a diferença porque ele joga com o elenco que tem, né? A gente olha outros grandes técnicos aí, tipo Guardiola, Arteta, são técnicos que jogam com um elenco muito montado. Quando falta uma peça, faz muita diferença. Você vê a performance do time ali quando um jogador principal se lesiona, e o Ancelotti ali ganhou com o Real Madrid, foi campeão com várias ausências de perfis no elenco e ele foi campeão da Champions. Então, é um técnico que consegue trabalhar bem com o elenco que tem. Acho que o Brasil tem elenco de sobra, mas tem posições, tipo laterais, que ainda a gente não tem ninguém forte, né? Então, acho que, temos tudo para dar certo, né? A melhor chance que a gente tem na minha visão aí. Esse cara deve ter vindo com uma mala de dinheiro absurda, né? Mas o cara já era do Real Madrid, então ele já tinha uma mala grande. Ele já foi campeão 5 vezes da Champions. É um cara que é referência aí no futebol na atualidade. Desafio, né? Oi? Gosta de desafio, né? Gosta de desafio, né? O cara... Acho que assim, quando... na carreira, né? O cara, na minha visão, a pessoa jogar no Real Madrid ou chegar no Real Madrid é o sonho de todo jogador, né? Talvez ele... A não ser que ele goste do Barça, mas o Real Madrid é o maior time, o maior clube do mundo, né? Legal. E nada diferente de tecnologia, né? Nada... O dia inteiro, minuto a minuto, nenhum minuto é igual ao outro, né? Exatamente. Tudo tem que se renovar, né? Reinventar. E o futebol é muito disso, né? A gente vê as técnicas antigas ali de táticas, que era 4-4-2. Hoje no jogo é mais de 100 táticas usadas. Então, o futebol se reinventa muito, né? Antigamente a gente viu o Brasil, a Argentina, sobrando, né? O futebol mais antigo, né? Sobrando contra os outros países. E hoje em dia você vê o Japão, jogando de maneira competitiva, né? E é muita estratégia, né? Muito técnica, né? E não é só habilidade, né? Não é como nasceu, né? Muito legal, cara. É diferente, né? Hoje, se a gente for olhar para tecnologia, né? Que paixões antecedem, né? Essa chama pelo trabalho, o teu dia a dia? Você tem algum hobby, né? Que você gosta de fazer, enfim? Cara, eu gosto de integração com hardware, assim, né? Confesso que já faz tempo que eu não faço, mas eu tive sorte na minha carreira que teve uns 2 anos na minha vida que eu trabalhei com quase como num laboratório de P&D, assim. Então, cara, a gente fazia qualquer coisa, assim, parecia o inspetor bugiganga, sabe? Chegava qualquer coisa com hardware e os desafios eram muito grandes, assim. Mas sobre tecnologia, cara, acho que é muito legal, né? Eu vejo hoje o meu filho mais velho, que tem 4 anos, ele fala, não, pai, quando eu crescer eu vou ser policial e tudo mais, né? Bombeiro. É bombeiro ou policial, né? Mas eu, cara, desde criança, assim, não me lembro de 4 anos, né? Mas, sei lá, uns 8 anos eu já sabia o que eu queria. Sempre quis trabalhar com tecnologia, sabia que era isso pra mim, sempre tive facilidade com computadores, assim, cara, o primeiro computador que tinha na minha casa lá,
eu tinha entre 10 e 11 anos, eu formatava o Windows e era no DOS, assim, não era formatar a imagem, assim. Então, é uma coisa que, sei lá, eu sinto que eu nasci para isso, né? Então, tudo que é tecnológico, assim, cara, me impressiona, eu gosto e fico animado, assim, né? Eu gosto muito de inovação, sabe? Tipo, pô, saber que a gente rompeu uma barreira, que a gente deu um passo a mais, que a gente chegou lá, sabe? Tipo, pô, não era possível e agora é. E na minha carreira fui submetido várias vezes em desafios assim, sabe? Tipo, me lembro até hoje, assim, um momento muito icônico da minha carreira que eu cheguei na empresa, eu era estagiário, né? Um dos meus primeiros trabalhos, assim. Aí a gente tinha um desafio de fazer um telefone VoIP, assim, que funcionasse no navegador. E, cara, tipo, o cara mais sênior, assim, digamos assim, da empresa falou, cara, isso é impossível. Eu me lembro como hoje, assim, né? Pô, eu novão ainda, cheio de espinha na cara, tava aprendendo ainda as coisas, né? Falei, cara, vamos ver, vamos ver, vamos tentar. E na visão dele, hoje que eu sou mais maduro, eu sei que ele tinha razão, porque a web era estática até então, né? Então, mas eu não sei se foi sorte ou tudo, mas começou os protocolos de WebSocket, que fazia transmissão full duplex, né? Então, no fim eu fiz, né? Então, acho que sempre fui submetido a isso, sabe? Tipo, pô, é improvável, não dá pra fazer, mas com o investimento certo, com a cabeça certa. Então, cara, a tecnologia me fascina, assim, em todos os momentos, sabe? Hoje em dia eu costumo dizer que se a pessoa tem energia, tem força de vontade, cara, é quase impossível ela não conseguir fazer. Porque, cara, abre o Google, pesquisa, vai pra ChatGPT, whatever, né? E o cara consegue fazer, cara. Se ele tem uma força de vontade, né? Visão, talvez até network, de ligar pra um amigo, o que você acha? Cara, ele consegue fazer, cara. Hoje em dia acho que é bem difícil a gente não conseguir fazer alguma coisa com tecnologia, né? Cara, eu acho que não só difícil, é impossível. Acho que se tiver alguém com uma boa vontade, acho que a gente tem grandes marcos aí, né? Dos smartphones, quando né, Steve Jobs teve a ideia. Então, mas acho que hoje tá tudo fácil, né? De verdade, assim. Facilitou, tem né, tudo a informação na mão ali. Você tem que dedicar tempo, né? Acho que é legal até dizer isso. Uma coisa que eu sinto falta hoje nos profissionais, no dia a dia e já há algum tempo acho que é tão fácil que a galera só fica no superficial, né? Então, pô, em vários momentos da minha carreira como desenvolvedor ali, como arquiteto, cara, eu li inúmeras documentações inteiras. E ler documentação não é igual ler um livro, é um saco, cara. Você tem que... Mas ela dá a capacidade de você construir algo que ninguém está construindo, sabe? Então, acho que... hoje aí com os recursos, com as coisas baratas que tem da China, qualquer ideia que você tiver e se dedicar tempo, você vai conseguir chegar lá, né? Num protótipo ou viabilizar de alguma maneira. Dá pra inovar, né, cara? Dá pra inovar. Acho que tem... até eu me pego às vezes pensando nisso, né? Falo, cara, mas já foi inventado tudo. Porra, será que foi mesmo? Será que não tem coisa que a gente pode ir além e será que a gente já está vivendo nessa plenitude que a gente pensa? Eu penso a mesma coisa. Que legal, cara. Porque às vezes eu fico pensando assim, não, mas já não tem nada novo para inventar. Eu falo, cara, mas será que todo mundo está vivendo uma plenitude, assim, que não precisamos nos preocupar, que a máquina já faz tudo, faz massagem na gente e tal? E não estamos lá, né? Não estamos lá. Então, eu acho que enquanto a gente não estiver nesse estágio, acho que a gente tem espaço para inovar, para criar, se desenvolver, né? Você comentou que procura nos profissionais, enfim, né? Que tipo de princípio que você acha, na tua opinião, é essencial, né, para construir uma equipe de alta performance? Assim? O que tem que ter, né, galera? Cara, legal. Vou até dar um passo atrás, assim, né, como líder aqui, né, mas pensando como profissional, né? Acho que uma coisa que é fundamental e a gente não é sempre que vê, né? Na maioria do mercado jamais sênior vê, mas é o respeito, né? Acho que o primeiro passo para você construir uma equipe é ter respeito um com o outro, né? Seja líder, seja par, seja o que for, porque o respeito é o primeiro fundamento na minha visão, né? Acho que seguindo aqui, né? Depois de você construir esse ambiente de respeito, né? Acho que a gente precisa encarar a verdade como ela é, sabe? Acho que às vezes as pessoas, eu não sei se é a gente que é latino, ou se é o mundo todo assim, mas ficam sempre, não, eu sei e não sabe? Tipo, acho que a gente tem que encarar a verdade como ela é. Cara, se você é bom em fazer query, pô, quando tiver uma necessidade de query, você vai lá e levanta a mão e fala, cara, eu vou fazer.
Agora, se você não é bom, fala, cara, talvez tenha outra pessoa melhor. Então, acho que a gente precisa se olhar, né? Quando eu trato muito o meu time liderado, eu gosto muito de fazer esse autoconhecimento, sabe? Acho que você nunca vai melhorar se você não souber quem você é. Perfeito, Né? Então, cara, se você sabe quem você é, você olha pra dentro de você e fala, cara, eu sou bom nisso e vou me dedicar nisso, você vai saber as oportunidades que você precisa atacar. Agora, se você não sabe quem você é, você sempre... Será que é a minha vez de levantar a mão ou não? Será que eu encaro esse desafio ou não? Então, acho que para um time de alta performance, se você gerar esse ambiente, né, de respeito, que as pessoas se conheçam, né, a gente, cara, consegue chegar muito longe. E como você tem alguma estratégia para você desenvolver teu time ou deixar... Porque assim, né, existe um jargão que, né, a gente, inclusive, eu já escutei, inclusive, de alguns CIOs, CTOs que passaram por aqui, que é o gerente gere, o diretor dirige, né? E você, como você tem um padrão de gerir teu time, assim, como você gosta de lidar? Eu por mim, eu gostava muito de dar oportunidade para os meus times, né? Desde, de fato, trazer a ideia, na concepção, desenvolvimento, né, da ideia, enfim, até a apresentação. Tinha que subir no palco, tinha que falar, não, cara, não, vai lá, deixa o time ir. Né? Você tem alguma maneira que você gosta de tocar? Como que... Cara, legal. Acho que hoje, né, dos desafios, a gente falou muito aqui sobre tecnologia e coisas, mas acho que a coisa que eu mais gosto no mercado profissional e na vida adulta, digamos assim, né, é justamente liderar as pessoas, sabe? Tipo, eu aprendi na minha vida que a gente não faz nada sozinho, né? Que nem a gente tá falando de inovação, né? Dá pra fazer tudo, né? Mas a gente é capaz de construir um software porque alguém inventou uma máquina. Foi uma pessoa que inventou. Então, todo o conhecimento humano que a gente tem vem de outras pessoas que ou você conheceu ou não. Então, quando eu olho para o time, eu penso muito sobre isso, né? Eu nunca vou fazer nada sozinho. Então, e falo para eles abertamente, né? Todas as pessoas que eu liderei, que o meu sucesso é o sucesso deles. Não é eu só sou o maestro. Eu sou o maestro, né? Então, eu tô ali colocando uma pessoa para cada canto, mas quem... Não é a minha mão que mete o código, né? E, cara, para mim, eu tenho uma visão clara. Dev faz código, né? A gente, tech aqui, na parte de desenvolvimento de software, não existe outra saída a não ser o código. Pode ter qualidade, enfim, tem uma série de coisas, mas todas elas se combinam para ter o código, né? Então, eu gosto muito de dar essa autonomia para o time, sabe? Eu gosto de liderar com autonomia. Acho que eu sempre tento fazer essa aproximação para entender as capacidades da pessoa, para ajudar ela a entender, para eu poder desafiar ela e ela poder gerar o resultado que ela espera, né? Eu falo, não uma, mas falo inúmeras vezes ao longo da minha carreira que eu falo para os devs, às vezes as pessoas até mais velhas do que eu e tudo, eu falo, cara, você tem que fazer um resultado que você pega e mostre para sua mãe com orgulho, sabe? Acho que... Então, eu desafio o time sempre nisso, sabe? Tipo, cara, não existe um limite aqui. Falo, pessoal, a gente entra aqui na empresa, seja onde você for, em casa, remoto, mas se você vai trabalhar às 8 horas, se você vai fazer um trabalho ruim ou bom, é uma escolha sua, você vai fazer as mesmas horas, do mesmo jeito. Então, eu tento sempre desafiar o time a encontrar, né, o melhor que eles têm, né? Então, acho que o meu estilo de liderança é esse, eu gosto de compartilhar as responsabilidades, de colocar eles para fazer, eles para aparecer, eu não... Se é o meu time que tá aparecendo, tô feliz, porque o meu objetivo é esse, é fazer a galera brilhar, sabe? Tipo, e eu busco isso no dia a dia. Cara, muito legal, assim, bicho. Parabéns, assim. Costumo dizer que se meu time tá indo bem, eu tô indo bem. Eu não necessariamente preciso aparecer, né? E é difícil a gente achar, né, a galera líder, assim, hoje em dia, né, o ego, né? Se meu time aparecer mais que eu não precisa de mim... Ou se aquela pessoa tão boa, sênior do meu time aparecer, não precisa de mim, aquele medo, né? Hoje em dia as coisas estão mudando, né? Então, se o time está indo bem, você está indo bem, o líder está indo bem. Don't worry about that, né? Eu penso muito assim, né? Às vezes o líder tem a capacidade de limitar uma pessoa que, cara, é fantástica, surpreendente, que vai muito mais longe que o líder foi. Então, eu não quero ser essa pessoa na vida de ninguém, sabe? Eu acho que se a pessoa é melhor do que eu, se ela tem capacidades ali, eu quero que ela extraia o melhor dela, sabe? Pra ela olhar pra trás e falar, cara, eu
fiz o meu melhor, porque é o que eu penso de mim, sabe? Eu sei que é muito clichê, às vezes a gente fala, não, pô, eu quero ser melhor todo dia, mas isso é uma coisa que eu encaro pra mim de verdade, sabe? Tipo, eu falo, pô, o que eu posso melhorar agora? Como que eu posso chegar? Se o meu limite é chegar até aqui, pô, tô satisfeito porque eu busquei esse limite, se eu tenho como chegar mais longe, vou trabalhar pra isso, sabe? Então, não gosto como eu não gostaria que alguém me limitasse pô, tive sorte, tive poucos líderes que me limitaram e logo não fiquei debaixo desse time. Também não quero ser um líder que limita um time, né? Então eu gosto que, cara, a pessoa extrai o melhor dela, né? Claro que cada pessoa tem seu pace, sua jornada ali, né? Então, pô, eu gosto de ajudar ela a entender qual que é a jornada dela e qual desafio ela tá pronta para lidar, né? Muito legal, cara. E se a gente for falar de IA, né? Esse troço aí vai tirar o trabalho do programador ou não? Cara, ou vai mudar o perfil? O que você acha? Cara, futurologia sempre é difícil, né? Mas eu acho que eu tenho uma opinião já bem formada, assim, né? Sobre a IA do momento, né? É claro que vão vir novas ondas aí e devem mudar, né? Mas eu penso assim, hoje a gente já tem robôs, né? Antes da IA generativa, da IA preditiva, até que a IA preditiva a gente tem muitos robôs que trabalham em fábricas e tiraram, de fato, trabalhos. A gente tem coisas muito comuns que são o RPA, né? Que é no nosso dia a dia de software, que são automações. Eu acho que a IA dá uma capacidade nova, né? Vamos dizer assim, poxa, os robôs eram ainda muito booleanos, mesmo com uma IA preditiva, né? Sim ou não, corta ou não corta, sabe? Tipo, tinha pouca essa visão do fuzzy, sabe? De aproximação aqui. E hoje que a IA generativa, eles têm essa capacidade. Acho que aumentou as capacidades dos robôs e das automações. Antes eles tiravam empregos que eram muito operacional, puxa a alavanca e aperta o botão, né? E hoje eles vão começar a potencializar, né? Hoje a gente falando até há pouco, né, sobre os agentes, daqui a pouco a gente vai estar construindo um código e acho que eliminar, não acredito. Acho que até uma visão minha sobre os profissionais, né? Cara, a gente precisa ter fundamentos sólidos, porque a IA vai pegar sempre essa visão do que é mais alto nível, perfeito, né? Fazer perfeito. Funcionar. Agora, um fundamento sólido, como isso acontece, cara, acho que ainda está longe da IA poder lidar com isso. Sabe? Deep dive, né? A gente está desenvolvendo sistemas aqui muito rápido, né? Acelerou muito, né? E a gente até se assustou, porque os primeiros testes a gente pedia para gerar uma feature, uma API, um swag com alguns endpoints, até mesmo um sistema, e ele gerava. Mas ele gerava um monolitão, né? E aí a gente começou a treinar algumas AIs e a gente criou alguns prompts em cima de um LLM nosso, né? Que a gente desenvolveu e customizou. E aí, hoje a gente entendeu que se a gente vai a nível de prompt, um triview detalhado, e dentro do triview detalhado, muitos outros triviews, enfim, chegar a nível de quase classe, né, ou entidade e padrão, siga padrões do Solid, né, Single Object Layer, Interface Domain, cara, a gente consegue hoje gerar um sistema em até 3 dias muito bem padronizado. A gente está assim, acelerando muito as coisas, né? Óbvio que não é um sistema extremamente gigante, né? Mas, cara, se eu consigo fazer isso, né, a nível de com qualidade, eu consigo, obviamente, quebrar, né, essas entregas para os clientes, etc. Então, a gente, além de que está aprendendo, óbvio que a gente, sabemos e somos especialistas. Mentira, quem fala que é especialista que sabe, está mentindo, cara, porque todo dia a gente aprende. Mas, de fato, as nossas entregas, assim, foram muito aceleradas, cara, muito aceleradas. Legal, cara, eu até dando um exemplo a mais, de novo aqui, do nosso mundo normal, né, é igual pensar um lenhador, né, antigamente o cara tinha um machado, pô, imagina derrubar 200 árvores no machado ali, era um desafio. Acho que a IA, pra gente, de tecnologia é a mesma coisa, né, hoje em dia as árvores é uma máquina que faz em minutos muitas coisas, acho que é a mesma coisa que você tá falando da Land aqui, né, então, cara, eu acredito nisso. Acho que vai ter um piloto ali, né, pra poder olhar e ter essas boas práticas. E, cara, eu
pensando aqui em futurologia, eu nem sei se essas boas práticas vão se manter. É isso aí. Eu não sei se a IA precisa lidar como a gente lida, né? Porque a gente fez essas boas práticas para times ágeis, para times estruturados aqui, e o futuro é diferente, né? Acho que eu costumo pensar assim, a base de conhecimento da IA é maior que a nossa. Né, a base de conhecimento, a capacidade de criatividade dela que está longe da nossa. Mas talvez a gente vai encontrar modelos de software de como construir novos padrões aqui que vão acelerar ainda mais, sabe? Que vão ser a realidade. Que nem a gente fala, mas o código tem uma mantenabilidade ruim, por mais que você está trazendo resultados bons aqui, né? Mas será que é ruim porque eu sou um humano? E se fosse uma IA, será que é ruim essa mantenabilidade? Será que a gente precisa se preocupar com tudo isso? Claro que aqui, né, eu não estou escrevendo na pedra que isso vai mudar, mas eu acredito fortemente que a gente deve ter uma mudança de paradigma, sabe? Quando a gente saiu dos sistemas, né, que eram locais e tudo mais, foi para a web, depois para o mobile, foi paradigmas que foram quebrando, né? Então, até a própria arquitetura de software mudou muito e de sistemas, e acho que aí vai gerar essa revolução de novo, sabe? Acho que, por exemplo, a gente já tinha técnicas de geração de código, como um Mendix da vida, ferramentas desse tipo, e acho que talvez elas combinadas com a IA, porque elas já geravam um código não ótimo, mas que resolvia problemas, e talvez uma mistura disso, sabe? Tipo um novo paradigma com isso seja o futuro, né? Eu mesmo já fiz coisas em PhoneGap no passado e, cara, para alguns cenários ele resolvia bem, né? Então, acho que é isso. Acho que o desenvolvedor, o pessoal, o engenheiro, né? Acho que agora cabe mais o papel de engenheiro mesmo do que de apenas desenvolvedor. Né? Que uma pessoa que resolve um problema. E dela usa a ferramenta que ela tiver, sabe? Tipo, acho que não vejo muita... Claro que as escalas são diferentes, mas eu não vejo muito diferença de sair do Assembly para C e depois para um C Sharp, né? E, eu fiz software em C++, cara, você tinha que construir a classe de string, né? Tipo, não tinha string, você tinha que construir uma classe para gerenciar a string. Então, era custoso, mas era o que tinha, era o importante para aquele cenário. Eu acho que é a mesma maneira a IA, né? Então, a IA, ela tem essa característica de mudar a nossa realidade de como a gente vai ver o futuro. A gente vai precisar conviver nessa transição, né? Até hoje ainda tem código em Assembly, então... Não acredito que tudo vai acabar e vai virar como é, né? Porque o negócio é complexo, né? Quando você começa a olhar nas empresas, o negócio, para ele ser um diferencial, ele é muito complexo. Então, fazer transições são complicadas, né? Porque no final as empresas estão lucrando, estão ganhando dinheiro, então não vai do dia para a noite falar, não, joga tudo fora e coloca aqui, vamos fazer um grande Big Bang e vida nova, sabe? Tipo, não acredito nisso. Acho que vai ter uma fase transitória, mas eu acho que o paradigma que a gente vive hoje vai mudar. Isso acho que todo mundo que é de tecnologia e quem não precisa estar olhando para isso, né? Como eu falei, né? Eu que já vi tecnologia desde de como uma máquina funciona, de fazer código para rodar um sistema operacional, para olhar para isso, você vai vendo que por mais que a tecnologia vá evoluindo, ela é sempre similar. Ela é um padrão matemático, ela tem bit e byte, vai ser sempre essa coisa. A IA ainda está nessa linha. Ela é fantástica, de verdade, assim, eu nunca acreditei que a gente chegaria nesse ponto, né? Tinha um sonho, assim, mas se me falasse, mesmo com a IA preditiva, há 2 anos atrás, que a gente já está nesse cenário, eu não acreditaria, cara. E aí, então, a IA rompeu essa limitação que eu aprendi que a máquina era burrinha, sabe? Eu não sei se você aprendeu, eu sempre aprendi isso, a máquina é burrinha e ela faz isso. E a IA está desafiando essa frase que a máquina é burra. A IA está desafiando, ela está sendo inteligente, ela tem alguma capacidade, né, de gerar. Muito, muito legal, cara. Deixa eu falar um pouquinho. Galera, se você não conhece a Lend ainda, entre no site, liga pra gente, chama a gente para bater um papo. Né? Se você tem algum problema, algum pain point na sua empresa, ou alguma dúvida de alguma consultoria que passou, te mandou alguma proposta, chama a gente faz um assessment gratuito para você. Então, a gente entende teu problema, né? Em cima desse entendimento, a gente cria uma concepção de produto, ou seja, mostra para você como nós resolveríamos o seu problema, em quanto tempo e quanto você gastaria para resolver. Se houver necessidade da gente criar um business case para provar esse budget com o teu CFO, com demonstrativos ROI e etc., a gente faz isso também em conjunto para aí na sequência a gente construir com vocês, né? Então, eu tenho uma consultoria aqui que me cobra 130, 150 reais a hora por body shop alocado. A gente consegue ser mais assertivo, trazer eficiência para você. Então, cobro muito menos com essa consultoria, coloco o profissional com qualquer perfil que você precisa
E garanto que ele tem o hard e soft skill que você precisa. Se você não gostar no primeiro mês, eu troco, eu não te cobro nada. Eu garanto que é a pessoa certa pro teu time, tá? Acessa o nosso site aí, chama a gente. Cara, eu tô feliz, assim, porque, de verdade, poucas vezes eu vi um cara completinho, né, assim, conhece tudo, sabe, fala de parabéns. Quantos você tem, cara? Cara, eu tenho 33 anos. Tem um futuro absurdo pela frente. Cara, fala inglês bem? O inglês que tá no meu próximo item que eu preciso dedicar mais tempo, né? Usei pouco, então estudei bastante, usei pouco, então acaba que não tá legal ainda, né? Tô pensando em fazer um intercâmbio até ano que vem, mas ainda tá na fase de plano ainda. Legal. Cara, o que me acelerou um pouquinho o inglês? Cambly, cara. Eu não tô fazendo propaganda nenhuma, tá, disso aí. Mas, cara, lá eu escolhi né, não lembro nada aqui, mas é bom. Porque lá eu acordava de manhã e você escolhe, eu quero aprender 15 minutos, quero falar meia hora, uma hora. Você define a quantidade de tempo que você quer falar por dia. E, se eu quero falar com um canadense, eu quero falar com um holandês, quero falar com um africano. Você escolhe, então você começa a falar com diferentes tipos de pessoas, com diferentes sotaques. E aí você fica, assim, é super barato. Então, eu super indico, cara, porque ainda é muito legal, assim, muito pra galera que tá assistindo a gente aí. E meu time aqui eu encho o saco. Galera, faz Cambly aí, porque Cambly realmente ajuda. Obrigado, bom, cara. Já usei outras ferramentas, nenhuma foi tão legal assim, vou experimentar. Cambly é legal. Legal. E hoje, que tipo de metodologia você usa, assim, né, no desenvolvimento dos produtos que você tem dentro de casa? Kanban, OKR, entre outros. Legal, cara. Cara, eu gosto muito de pensar, né, eu penso amplamente assim no mercado, né, acho que eu gosto que a tecnologia seja o que move o negócio, né, eu não gosto muito de pensar que a gente faz código, a gente resolve um problema, né? Então, cara, tem uma série de metodologias ali, desde um Discover com uma linha ou com um Design Thinking, acho que sempre, quanto mais shift left a gente né, quanto mais a gente pensa, né, já dizia o Go Horse, né, pensou não é Go Horse, então quanto mais a gente gasta no tempo pensando ali, decidindo, né, acho que mais longe a gente vai. Eu gosto muito de pensar nisso, né, de fazer um discover, ter uma visão clara do que a gente vai resolver. Cara, eu por mais que a gente tenha um monte de modificações, eu gosto muito do Scrum ainda, acho que ele é uma metodologia que ajuda muito nessa parte também de upstream, downstream, então acho que onde a gente consegue definir etapas e para a gente garantir uma qualidade, né, de código e de software, a gente precisa ter entregáveis bem definidos de cada etapa, né? Pô, qual que é o papel, quem que vai fazer cada coisa, ter responsáveis, né? Acho que esse que é o ponto, assim. Então, no dia a dia eu gosto muito disso, sabe? Gosto de olhar se o time tá olhando as métricas certas, né? Como eu falei, né? Dev faz código. Então, pô, uma métrica que eu gosto muito é do Dora Metrics, a frequência de deploy. Pô, se não tem frequência de deploy ali adequada, não estamos fazendo alguma coisa errada. Se é um time de software, de desenvolvimento, precisa ter entrega, né? Então, de metodologia eu gosto muito disso. Acho que é muito tradicional. Acho que o mercado tem, cara, conteúdo de sobra, assim, e bom, né? Acho que não é uma ciência de foguete. Acho que já está bem apaziguado e eu gosto de seguir... definir uma metodologia. Com o time eu defino uma metodologia, a gente vai seguir dessa maneira e a gente vai desafiando etapa a etapa dessa metodologia. Muito, muito legal. Vocês usam lá o que para desenhar, fazer o draw das arquiteturas? Cara, de arquitetura, até queria dar uma dica que a gente testou, né, num cenário que eu tive aí, o Like C4, que é uma ferramenta open source do Google. Cara, é fantástico, assim, ela faz a arquitetura como código, né, open source, e fica impressionante, né? O C4, eu gosto muito do C4, né? O C4 Model, né? A gente já trabalhei com Arc e com o C4, acho o C4 bem completo, então você define as jornadas, vai desdobrando o Deep Dive, cara, é muito legal e é bom que se você tem dinheiro ou capacidade para investir até a camada 2, pô, faz até a camada 2, se você tem para investir até a camada 3 e faz sentido, faz até a camada 3, então acho que o feito é melhor que perfeito, sabe? Eu acho que o C4 ajuda muito nisso, né? Então, cara, eu gosto muito do C4, eu gosto muito dessa ferramenta, ainda mais que ela é código, né? Então, eu como background de desenvolvedor gosto muito disso, né? Mas ela é um plant UML ali? Isso, você vai colocando
tipo um Markdown da vida, assim, e ele gera uma imagem navegável, assim. Cara, é muito legal. Você já viu o PlantML? Você Não. vai codando e ele vai gerando a imagem do C4, assim, do lado. Não versionamento, etc. Legal. Esse é bem legal. Dá pra versionar no GitHub, daí, né? Putz, é muito legal, cara. O Like C4, gratuito, pô, é uma ferramenta que eu indico aí, quem quiser trabalhar com arquitetura e olhar ali, pô, e o resultado fica impressionante, assim, de verdade, assim, a navegabilidade, ele faz animação, de verdade, assim, eu acho que eu nunca tinha visto uma ferramenta gratuita de arquitetura que é tão completa, assim, sabe? Tipo, e fácil de lidar com ela, sabe? E quando, né, muito tempo, eu acho que na hora da experimentação, né, todo mundo vai no Miro, num Draw.io para fazer o primeiro esboço ali, e é bem dinâmico, essa não é a ferramenta para isso, né? Mas na hora que você quiser gerar uma documentação consistente para gerar isso, para gerar um ativo de verdade, pô, é uma ferramenta que eu recomendo, assim. Legal. Dá uma olhada também, galera, no PlantML. Então, Like C4 e PlantML, acho que são boas ferramentas, bem legal. E olhando assim para pirâmide de testes, né? Como que é o padrão do dia a dia? Como que você gosta de testar, de orientar teu time? Teste integrado, teste unitário? Como que é? Vamos fazer um BDDzinho primeiro? Como que é? Cara, o teste é um negócio que depende muito do cenário, né? Acho que de tudo que a gente fala aqui, o cuidado que a gente precisa tomar em teste é o molho não sair mais caro que o peixe, né? O teste tem um propósito fim aqui, então a pirâmide vem na minha visão, para ajudar nisso. Resolver, como eu falei, depende de cada caso, né? Mas a base da pirâmide com os testes unitários, né, cara, ele garante muito a regra de negócio ali, né? Então, poxa, eu sei que aquela parte, né, e já começa um desafio, né? Quando você começa a entrar em sistemas legados, o código não é unitário. Tipo, ele não tinha o solid lá. Então, colocar teste unitário talvez não seja viável, né? Sim. Mas se você faz uma construção boa de software, com as responsabilidades bem segregadas, com os métodos bem divididos, o teste unitário gera a confiabilidade e a qualidade do código que você precisa. E ele é um teste barato para construir. Hoje o Copilot ali, ferramentas geram, cara, muito bem, assim, tipo, então, você olha, se você codou, fez o teste, depois se alguém alterar, vai quebrar, você vai saber que impactou a regra. Então, acho que é o código mais fácil na pirâmide, é o mais fácil de lidar com ele. Porque é codar rápido ali, ainda mais com essas ferramentas que eu falei. Acho que o desafio é se você estiver tendo dificuldade de fazer o teste unitário, é porque você está fazendo um código ruim, de verdade. Então não tem isso. Quando a gente sobe um pouco mais para a pirâmide ali, da parte de integrados, acho que já começa a ficar um pouco desafiador. Acho que na minha visão é onde a gente acerta e erra, né? Qualquer empresa pode acertar ou errar muito, porque ou ele pode custar muito caro. Já vi cenários do time fazer quase o teste unitário no end-to-end, de serviços ali, né, no intermediário ali, e que daí, cara, é inviável, né? É inviável você ter custos e manutenção. Então, acho que ali é onde depende mais da experiência, né? Acho que ali é mais a parte mais sênior do time precisa estar bem atento do que cobrir nos cenários, quais cenários cobrir, né? Qual ferramenta utilizar. E daí já no topo da pirâmide eu penso muito num smoking test, um caminho feliz, assim, né? Talvez um ou outro caminho alternativo ali para ser aquele cheque final, sabe? Acho que fica barato de rodar se a gente não explorar muito ali, né? E, como eu falei, né? O teste é muito shift left, né? Então eu já precisava ter, na concepção lá do upstream, já precisava estar olhando para como que eu vou encarar esses cenários, quais cenários tem, como que eu vou lidar com isso, né? Se a gente usa um GURC ou um BDD, enfim, acho que depende muito da característica do time, da característica do negócio. Mas acho que quando você faz toma essa decisão bem feita, depois a gente vai desenvolvendo ali a automação, ou que a gente entende que não precisa de automação, né? Então... Animal. Baita aula, hein, galera? Que baita aula aqui. Muito bom. Tem uma galera agora programando, né? E escutando a gente falar aqui, né? A gente recebe muito que tava programando, escutando vocês aqui, legal. Para essa galera que está programando e um dia quer ser um executivo, quer sentar numa cadeira de gerência, né? Que dicas você dá para esse pessoal, né? Para um dia ser um bom gestor, chegar numa cadeira de gerência, né? Porque você passou por tudo isso, você foi programador, né? Uhum.
O que eles devem fazer, o que eles não devem fazer? Que dicas o Jean dá? Cara, acho que a primeira dica de todas, assim, de verdade, assim, pra carreira, né? Acho que eu já liderei bastante pessoas e já ouvi isso inúmeras vezes. Cara, acho que eu tô fazendo mais do que a empresa merece, sabe? Tipo, acho que essa é a primeira síndrome de uma pessoa que tá programando lá, fala, cara, se a empresa tá te apertando, né, aí que começa a oportunidade. Né? Aí que, se você está executando mais, eu não sei se você já viu isso na sua carreira, né, Vinícius, mas o desenvolvedor pleno, júnior, ele tem certeza que ele é tão bom quanto o arquiteto especialista, né? Então, a empresa sempre vai, toda empresa, né, pelo menos que eu passei e de todo mundo que eu conheço no mercado, ela sempre vai exigir mais. Então, se você quer virar um executivo, você precisa começar a olhar isso como oportunidades. Se você está performando mais do que o seu cargo, é o primeiro passo para você ser promovido. Ninguém vai ser promovido por fazer um bom trabalho do tamanho da sua cadeira, né? Eu sou um bom programador júnior, faço o que é esperado de um júnior, vai continuar sendo um júnior, né? Não é só o tempo. O tempo é super importante na carreira, né? Mas não é só o tempo, né? Você precisa olhar os desafios do próximo passo e encarar eles, né? Como eu falei, a verdade, né? Tem que encarar a verdade de frente, né? Então, acho que acho que nas transições de carreira que eu já colaborei e liderei, acho que o passo mais difícil é sair do técnico. Que para você ser um executivo, você precisa dar esse passo. Pensa assim, chegou no topo de carreira, você é o maior especialista, você sabe tudo, cara. Vai chegar um problema de código, você tira de letras. Chega um momento, né, da gente como desenvolvedor, como arquiteto, que você, cara, tá o mundo caindo, você fala, eu sei o que fazer. Sabe, tipo, sou especialista nisso, eu sei o que fazer. E quando você dá um passo para uma cadeira de gestão, uma cadeira mais executiva, cara, você já não sabe mais o que fazer, sabe? Todo aquele arcabouço que você tem, os desafios são outros. Então, acho que ter essa coragem de encarar esses desafios e não ficar preso, sabe? Tipo, muito gestor às vezes continua sendo técnico porque é onde ele tem confiança. Se eu não estiver gerando código, eu não estou sendo bem avaliado. E não é verdade. Eu acho que direcionar as pessoas, o que eu acho que o que eu mais gosto de trabalhar com as pessoas é quando você já tem uma senioridade um pouquinho maior, o seu papel não é mais fazer, é multiplicar seu conhecimento, porque vai ter muitas pessoas que não sabem fazer o que você sabe. Então, cara, se você que é essa pessoa sabe disso, mentora outra pessoa, sabe? Coloca... eu aprendi na minha carreira quando eu era dev e, eu como eu falei, fui submetido a desafios assim insanos de código, de coisas que não eram comum, sabe? Tipo, não é que eu tô falando assim, fui muito... Não, é porque eu tive a oportunidade de trabalhar em desafios que não era fazer um CRUD, sabe? Trabalhei em sistemas que eram mais complexos, que demandavam de técnica mesmo. Chegou um momento que eu falei, cara, eu consigo... Quando eu me deparei em fazer sistemas processuais, era muito fácil para mim, porque eu tinha me submetido a desafios complexos de código. Então, teve uma hora da minha carreira que eu falei, cara, mas eu sou limitado. Eu vou chegar a um limite de fazer. Se eu quero fazer mais, eu preciso espalhar esse meu conhecimento e fazer outras pessoas... e multiplicar ele. Então, acho que para a pessoa crescer, digamos assim, na carreira e galgar novos passos, é saber disso. Como que eu consigo ter a mesma qualidade ou muito próxima do que eu tenho em outra pessoa? Então, cara, mentorar, multiplicar o conhecimento, multiplicar o seu talento, sabe? É quebrar aquilo que você falou do ego, sabe? Tipo, tem que ser eu o cara que marca o gol. Não precisa ser você que marca o gol. Se você estiver orientando, orquestrando o time, esse é o papel que vai multiplicar o seu conhecimento, vai dar visão. Às vezes, tem muito técnico bom que não consegue, que sempre reclama lá, mas a gente não faz desse jeito e tal. Mas é porque você quer resolver sozinho. Se você consegue multiplicar, influenciar as pessoas, né? Se você olha, tem o Engine Letters, que é um material público que tem aí no GitHub e tudo, ele fala, o primeiro passo é você influenciar você mesmo, depois influenciar o seu par, depois influenciar times, e aí vai. Então, para você crescer, você precisa fazer essa influência, multiplicar seu conhecimento e não ser o autor sozinho, sabe? Você precisa fazer esse compartilhamento, sabe? Que legal, cara. E acho que essa parte de influenciamento, né, ela vai muito de encontro com o network, né? Hoje é extremamente importante a gente entender que o teu par, né, ou o seu tech lead, que é teu par hoje, né, o teu coordenador, né, essa galera vai ser um CIO, um CTO de uma outra empresa daqui 5, 10 anos.
né? Então, é importante você se dar bem, né? Você mostrar, tentar influenciar, conversar. Então, eu demorei muito enquanto desenvolvedor para entender que o network, né, essa influência era extremamente importante, porque era bom botar o fone de ouvido, entregava, era estrela. Não, cara, converse, influencie, faça network, vai tomar café, converse, sabe? Tente também trazer isso para a vida do técnico, que é muito difícil, né? A gente quer ficar mais quietinho ali, falar de techniquez o tempo todo, que é onde a gente se sente confortável, mas tentem sair dessa zona de conforto, que é extremamente importante. Cara, a gente já está 45 minutos aqui, muito legal esse bate-papo. Acho que eu vou finalizar com a última pergunta, assim, que como que você se organiza no seu dia a dia, né? Assim, uma vida executiva, né? Como eu, por exemplo, eu olho minha agenda um dia antes de dormir, eu dou uma olhada na minha agenda, crio alguns alertas ali para eu saber que eu preciso ligar para alguém, falar com alguém, um feedback, faço algumas anotações e me preparo para o dia anterior. Entro aqui, vejo exame, vejo vários sites de notícia, até o tourinho eu escuto aqui. Como que é teu dia a dia? Como que você se prepara? Cara, é bem legal isso, né? Acho que eu falo muito pro pessoal que tá num time submerso, né? Eu falo, cara, você não sabe qual que é a paz que você tem de já saber tudo que vai acontecer, né? Alguém já demandou, já te deu as especificações. Acho que nessa vida mais executiva, né, de gerência aqui, né, a gente tem esse desafio que ninguém me fala o que eu tenho que fazer, né? Então, eu que preciso saber o que eu preciso fazer e como direcionar as pessoas a fazer o que elas precisam fazer, né? Eu acho que tem uma técnica, né? Eu acho que não é nada demais. Eu li um livro, né, que é o GTD, A Arte de Fazer Acontecer. Cara, eu super recomendo, de verdade. É um livro muito bom. GTD, A Arte de Fazer Acontecer. Cara, mudou a minha vida sobre organização, sabe? Tipo, colocou ser proponente. Tem várias técnicas que ele fala sobre ter uma única entrada, né? Saber se organizar, enfim. Mas eu, falando na prática, né? Vida real aqui, o que eu faço por exemplo, eu uso o OneNote, né? Uma coisa boba, assim, né? Igual um caderno, mas tá sempre disponível, né? Uso o OneNote e vou marcando lá a minha semana. Eu falo, cara, o que eu preciso fazer da minha semana? Quais são as coisas que eu preciso fazer? Quais as pessoas que eu preciso cobrar? Como ele é de escrita livre ali, eu consigo fazer várias tabelas, várias coisas ali. Então, cara, gasto uns 15 minutos para organizar todos os temas emergentes. E como eu vou fazendo abas, então já sei que esse tema é para daqui 2 semanas, então já tem uma aba lá para daqui 2 semanas eu resolver esse problema, já deixo ele como prioridade. Então, tento organizar muito meu dia com isso, colocando, né, eu tô dando uma dica prática aqui, né, dica prática, não precisa ler o livro inteiro, não precisa nada, mas isso já ajuda a organizar, saber o que é importante. Então, faço vários clusters, né, isso aqui não pode passar, isso aqui eu preciso monitorar, isso aqui eu preciso acompanhar, né, reviso a agenda, né, hoje, minha maior fonte de informação, né, pensando, só tô falando do dia a dia para executar o que eu preciso, mas, cara, eu ouço muito podcast, acho que como eu vou de carro pro trabalho, eu preciso ter, o tempo que eu tenho para estudar, faço até curso, tô fazendo uns cursos, tipo, direto no carro ali, né, que é vídeo aula, então é o momento que eu tô usando para continuar tendo conhecimento e avançando. Como eu falei, tenho 2 filhos pequenos, né, tenho um trabalho que é, cara, super corrido, então eu não tenho, de noite eu posso até tentar estudar, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir, né, meus filhos não vão deixar, então precisa encontrar esses espaços, essas lacunas, para a gente poder continuar crescendo e se desenvolvendo. Muito, muito legal. E quem não tem tempo para ler, né, Jean? Faz que nem eu, cara, que a arte, né, de fazer acontecer. Esse aqui? Esse aí. Então bota aí no Spotify, vai escutando, sabe? Vai correr, vai escutando, vai fazer alguma coisa, vai escutando. Que é importante, assim. Hoje não tem mais desculpa, cara. De verdade, assim. Não tem desculpa, cara. Não gosto de ler, não tenho tempo. Escuta. Escuta. Aqui vai escutar, né? Obviamente é diferente, né? Mas você tem o conhecimento para ti, né? Cara, eu queria agradecer de verdade a tua presença aqui. Foi um bate-papo super tranquilo, rápido. Você tem uma energia muito boa, cara. Parabéns. Baita técnico, baita profissional. Enfim, você tem alguma coisa para falar para a galera? Alguma dica? Cara, primeiro agradecer aí a participação. Acho que sempre legal falar de tecnologia, fazer essas conexões. Acho que como você falou, né,
o que eu falei sobre a gente aprender com pessoas e você falou sobre o network, acho que é super importante, né, pessoal? A gente nunca vai fazer nada se não for através das pessoas, né? Então, fazer esse relacionamento, ser vulnerável eventualmente com alguém que você tem mais confiança para te ajudar a se desenvolver, crescer, compartilhar, acho que é super importante, né? Ninguém vai fazer nada sozinho. Você não vai ter uma promoção sozinho, pode ser que você faça uma empresa sozinho, mas é a exceção da exceção da exceção. Então, acho que, ter esse relacionamento com as pessoas, conseguir conversar, fazer esse network, acho que isso com certeza vai fazer a diferença. Eu vi um artigo que um executivo sentou para almoçar com o Warren Buffett, né? Buffett, sei lá, enfim, cara bilionário. Ele falou, cara, eu tava louco pra fazer milhões de perguntas e falar e etc. E cara, quando eu percebi, só eu respondia. Só eu. E ele começou a me perguntar um monte de coisa. Então assim, seja questionador, sabe? Hoje o cara porque ele pergunta, ele tinha dúvida, ele procurava problema o tempo todo. Ele queria resolver problema o tempo todo ali comigo. E uma visão totalmente diferente, né? Então, procurem problemas, as oportunidades estão atrás dos problemas. Isso é muito importante, né? Um cara técnico ali que quer crescer, enfim. Galera, se inscrevam no canal, compartilhem, porque não é todo dia que a gente traz, todo canal, na verdade, que traz executivos com experiência, que sabe de fato o que está falando, né? Techniques, gestão e coisas do tipo. Não é fácil trazer e conseguir agenda com essa galera, né? Foi difícil também. Mas bem legal que casou certo aqui. Estou bem feliz de Então compartilha o vídeo aí, galera. Muito obrigado, viu, também. Valeu, Vinícius. Um abraço, obrigado, tchau, pessoal. Tchau, tchau.